Olá, pessoal. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu não falaria alguma coisa acerca dessa crise sobre o coronavírus que temos enfrentado no Brasil. E é claro que se faz necessário que a gente possa falar alguma coisa acerca da relação da teologia com um assunto como esse, da pastoral, né, da teologia prática, com um assunto tão sério e tão importante quanto essa crise gerada pelo coronavírus no Brasil. Em princípio, eu quero deixar bem claro para todos e todas que a nossa postura, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de responsabilidade, um mínimo de consciência cristã e humana, é que nós devemos tomar o máximo de cuidado possível num período tão tenso quanto esse. Devemos evitar e devemos estimular as pessoas que nos ouvem de que elas evitem ao máximo sair das suas casas sem necessidade, principalmente as pessoas que são dos grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, pessoas que vêm de tratamento contra o câncer, por exemplo. Devemos dizer que as pessoas devem se higienizar de tempo em tempo, lavando bem as mãos com água e sabão, utilizando o álcool gel, né? E tomando o máximo de cuidado possível, evitando festas, evitando eventos sociais, evitando ir nos hospitais sem algo que realmente justifique a saída, porque a situação é séria e nós devemos tratar uma situação séria com a devida seriedade. Dizer que as igrejas, de um modo em geral, que têm o mínimo de comprometimento com o humano, devem fazer o que a maioria já fez, manter as suas portas fechadas por esse momento e impedir as aglomerações, as reuniões públicas. Façam uso das redes sociais, façam uso da tecnologia que nós temos à disposição, que nos permite fazer muitas coisas. É claro que ninguém gostaria de ficar com as igrejas fechadas, é claro que ninguém gostaria de suspender culto, é claro que ninguém gostaria de passar por isso, mas o momento pede isso. O momento exige isso e é extremamente necessário que assim nós façamos. E é sempre importante que a gente reflita no papel que líderes religiosos possam ter em momentos de crise. Um líder religioso, um teólogo, uma pessoa que fala para outras pessoas, tem um papel importantíssimo num período de crise, para bem e para mal. Ele pode ser um fator de instabilidade, pode gerar pânico, caos, pode gerar pessoas alienadas, pode gerar pessoas com opiniões irresponsáveis, como pode trazer equilíbrio, sensatez, cuidado, como pode esclarecer pessoas para que contribuam a fim de que essa crise seja superada. E é importante que a gente dê alguns exemplos, porque nesta atual crise do Covid-19, na Coreia do Sul e na França, o quadro dessas duas nações ficou muito mais comprometido e agravado por conta de atitudes irresponsáveis e precipitadas de líderes religiosos que agiram na contramão daquilo que o bom senso e as autoridades médicas indicaram para que fosse feito. O quadro piorou por conta dessas questões que eu falo com vocês e nós devemos observar esses exemplos para que não cometamos outros iguais. Né? No Brasil, graças a Deus, várias lideranças evangélicas, católicas, religiosas, de uma maneira geral, têm compreendido esse momento e têm colaborado não só impedindo aglomerações, orientando os seus membros, seus adeptos, para que não se aglomerem, como também abrindo seus espaços para que as autoridades competentes possam usar a fim de cuidar de pessoas ou doentes, ou prestando esclarecimentos, ou coisas do gênero. É importante que saibamos
que as fake news e os vídeos com montagens, vídeos catastróficos, querendo relacionar isso com o fim do mundo, querendo relacionar isso com um Deus que esteja irado e por isso está castigando a humanidade, esses vídeos devem ser reprovados por nós. Esses vídeos não devem circular entre nós. Primeiro, porque eles atrapalham e criam pânico. Segundo, que isso não é o fim do mundo. Não é a primeira vez que acontece algo desse nível e já aconteceram ao longo da história coisas muito maiores e mais graves, com muito mais letalidade, com poder de contágio muito maior, e não foi o fim naquele momento e não será dessa vez também. Porém, é necessário tomarmos cuidado para que isso não afete ainda mais pessoas do que já vai afetar, para que isso possa passar o quanto antes, né, e não se estenda por mais tempo sem a necessidade. E também é importante que nós saibamos que um Deus irado, um Deus que está revoltado com a humanidade, um Deus que quer punir e matar a humanidade e a terra criada por ele, não condiz com a imagem de Deus revelada por Jesus Cristo. A imagem de Deus que Jesus revelou é de um Pai que ama incondicionalmente, é de um Deus que perdoa aqueles que clamam por Ele, de um Deus que socorre aqueles que vão até Ele, que não despreza a nenhum que chega até Ele, e há um Deus que principalmente cuida dos menos favorecidos e das pessoas mais vulneráveis. Aliás, nesse momento de crise, é uma preocupação que as igrejas precisam ter, para que essa bomba não estoure no colo dos menos favorecidos, para que a crise ela não faça vítimas, tanto do ponto de vista medicinal, do ponto de vista fatal, quanto do ponto de vista social, entre as pessoas que já são as mais vulneráveis, para que ela se imponha e lute para que o impacto, sobretudo nos mais necessitados, seja o menor possível e que pessoas não queiram fazer com que a corda arrebente do lado mais fraco, não é? Porque são essas as pessoas que precisam de maiores cuidados, que precisam de maiores proteções e que, infelizmente, na grande maioria das crises, são as que mais sofrem. E que nós, enquanto teólogos, enquanto líderes religiosos, enquanto igreja, possamos lutar para que as pessoas mais necessitadas sofram o mínimo possível diante dessa crise e não tenham que pagar uma conta desproporcional diante daquilo que estamos e podemos vir a viver. Eu quero também dizer para você o seguinte, que quero dar alguns exemplos históricos. No século XIV, a Europa viveu a chamada peste negra, a peste bubônica, que matou milhões de pessoas, não é exagero meu, milhões de pessoas. Graças a Deus, a Covid-19 não vai vitimar milhões de pessoas, né? Mas só para que a gente tenha uma ideia de algo que já aconteceu na história, no caso da peste negra, era uma bactéria causada pelas pulgas dos ratos, e a população de ratos infestava a Europa naquele momento do século XIV, e, aliás, isso foi contribuído graças a uma versão religiosa, preconceituosa e supersticiosa que havia anos antes na Europa, que dizia que os gatos eram animais diabólicos. E com isso, muitas pessoas matavam gatos, perseguiam gatos, e com a diminuição da população de gatos, a população de ratos aumentou e muito. Alguns dizem que havia mais ratos do que seres humanos em alguns lugares da Europa do século XIV. A consequência daquilo foi a morte de milhões de pessoas. Inclusive, muitos culpavam os judeus achando que era algum castigo divino por causa deles. E, infelizmente, em momentos de crise, quase sempre tem uma posição desequilibrada de autoridades religiosas, como essa superstição da Idade Média, como também tem gente irresponsavelmente querendo culpar grupos de pessoas, seja de que nível for,
e isso só causa ainda mais mal-estar, intolerância, no momento em que, na verdade, a humanidade precisa cuidar uns dos outros, independente de qualquer coisa. No momento em que a humanidade precisa ser solidária uns aos outros, porque, de fato, sentimos que o problema de um é o problema de todos, não é? No início do século XX, por volta de 1918, houve um surto de gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, milhares e milhares de pessoas morreram por causa da gripe espanhola do início do século XX, inclusive o eleito presidente da República, Rodrigues Alves, que já tinha cumprido um mandato no início do século, né, bem no iniciozinho do século, entre 1902 e 1906, foi eleito para um outro mandato em 1918, mas acabou falecendo vítima da gripe espanhola antes de tomar posse do seu segundo mandato. E naquela época, a recomendação em 1918 era que as pessoas lavassem as mãos, que as pessoas se higienizassem, que as pessoas tomassem cuidado com as aglomerações, as mesmas recomendações que nós recebemos hoje. Portanto, devemos saber que isso é sério. No século XX, há não muitos anos atrás, houve um surto de ebola na África e que talvez não tenha sido tão falado quanto a Covid-19, porque ficou mais restrita ao continente africano e que, infelizmente, matou muitos dos nossos irmãos e irmãs africanos. E nós agora estamos diante de mais uma dessas enfermidades, desses surtos, como já teve a gripe suína, a gripe aviária, e eu tenho certeza que nós superaremos isso também. E superaremos melhor e de modo mais rápido se cada um de nós fizer a sua parte, principalmente líderes religiosos que falam para outras pessoas e que podem gerar ainda mais engajamento nessa luta que é de todos e de todas. Daqui a pouco vão descobrir algum medicamento, vão vender algum medicamento capaz de curar essa gripe. Daqui a pouco isso vai ser controlado e esperamos em Deus que seja o quanto antes, né? Mas lembre-se, fé é importante, oração é muito importante, as práticas de fé são extremamente importantes, mas além disso, nós devemos ter equilíbrio, bom senso, prudência, conforme a própria Bíblia nos orienta que tenhamos. Conforme o próprio Evangelho, o Novo Testamento, nos orienta que sejamos equilibrados, façamos com ordem e decência, que tenhamos zelo nas coisas, tenhamos cuidado com a gente mesmo e com o próximo, porque o cuidado com o próximo é um princípio absolutamente evangélico, no sentido de Evangelho de Jesus. Que nós tomemos cuidado com as práticas dualistas que estão presentes em muitas igrejas, de pessoas acharem que sem templo não há culto. É claro que o templo é importante, mas quando não se pode usar o templo, não quer dizer que não terá culto por causa disso, não é? De pessoas que acham que a espiritualidade só se pratica pelos meios religiosos. E é claro que o templo, a comunhão, estar junto com as pessoas é muito importante, mas nesse momento crítico, nós não precisamos parar de cultuar, parar de exercer a espiritualidade, a fé e até a comunhão, porque o templo estará fechado. Mas exerceremos a comunhão virtual, através do telefone, através do Facebook, através das redes sociais, através de telefonemas, etc. Mas nós certamente vamos conseguir superar esse momento, essa dificuldade, e vamos dar a volta por cima, e as igrejas têm um papel muito importante nesse processo. Obedeça as recomendações das autoridades competentes, não saia de casa a não ser por motivos inadiáveis, higienize-se sempre que você puder, evite ao máximo aglomerações, não propague fake news e nem tampouco notícias catastróficas que não condizem com a realidade, mas procure estar bem informado e cuidar de você, da sua família, das pessoas que você ama.
e, se Deus quiser, tudo vai dar certo e em breve superaremos esse momento no Brasil e no mundo e caminharemos para o decorrer, para o futuro da história da humanidade, superaremos mais essa crise. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, faça isso, esteja conosco e ative as notificações para que você possa receber novidades sempre que nós postarmos, ok? Um abraço e até a próxima oportunidade.